E aí, oitavo ano, bom dia, tudo bem? Hoje divididos em duas partes, tá? Para não ficar tão pesado aí para você em termos de dados, né? Então, eu tenho a devolutiva da semana 9, que são as perguntinhas da semana passada. Lembre-se que você deveria ter feito a leitura, né? Das páginas que eu indiquei, 34, 35, 36 e assim por diante, né? E responder as perguntas que eu coloquei para você. A primeira pergunta foi a pergunta 9. Explique o que é PIB. Primeiramente, PIB, Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É toda a riqueza, todos os bens, serviços, né, que o país produziu ao longo de um ano. Tudo isso é somado e você tem ao final do ano, divulgado no próximo, o chamado PIB. E qual foi a participação do percentual do Brasil e dos Estados Unidos em 2016 em dólares? Bastava você voltar onde? Na sua página 35, figura 20, que tem lá o gráfico de setores, também chamado de gráfico de pizza, onde você vê uma fatia enorme, né? Dessa pizza, se ela fosse dividida em 4 pedaços no mundo, os Estados Unidos teria uma fatia, praticamente 24,6%. Isso significava que os Estados Unidos estava com uma participação de 18,6 trilhões de dólares no ano de 2016, sendo, portanto, a economia mais rica do mundo, em primeiro lugar. E o Brasil, que não é de se jogar fora, tá? De 193 países reconhecidos pela ONU, o Brasil é o 9º país em 2016 de maior economia, com quantos por cento? 2,4%, sua figura 20, página 35, sendo o nono, você pode contar aí, e 1,8 trilhão de dólares naquele ano de 2016, a 9ª economia do mundo de 193 países. 10. Até recentemente, empregavam-se as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo. Explique o que essa regionalização significava e por que ela se tornou inapropriada. Primeiro mundo eram os países desenvolvidos capitalistas. Segundo mundo, os países socialistas, que com o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, esse termo praticamente caiu. Nós não temos no mundo hoje significativamente países socialistas. Nós temos Cuba, China, Coreia do Norte, para dar exemplo apenas, né? Então a expressão segundo mundo ela já deixa de existir. E terceiro mundo, países subdesenvolvidos capitalistas. E por que ela se tornou inapropriada? Porque, por exemplo, o Brasil era considerado um país de terceiro mundo, assim como o Haiti. Mas compare o desenvolvimento hoje do Brasil e do Haiti. Não tem nada a ver, né? Mas se nós estivéssemos usando essa expressão, nós utilizaríamos a expressão terceiro mundo. Por isso que você estudou nas suas páginas do livro, a partir da página 37, que é a regionalização segundo os níveis de desenvolvimento. E aí você veria que o Haiti ficaria então como sendo um país menos avançado ou ainda um país em situação intermediária, e o Brasil seria um país emergente. Muito bem. Questão 12. Tinha um mapa, e aí vem a pergunta. A relação entre esse mapa e a regionalização do mundo segundo os níveis de desenvolvimento econômico e social
representado na figura 24, explique. A figura 24 é a página 38. Você está vendo no mapa que quanto mais escuro aí, maior é a população vivendo em moradias precárias, habitações precárias, ou seja, favelas, palafitas, né, casebres, moradias sem condição sanitária, esgoto a céu aberto, banheiro lá fora, casebre, casa de madeira, casa de pau a pique, né? Ou seja, moradias que quando chove, venta, essas moradias não suportam, são moradias precárias. Será que tem uma relação com os níveis de desenvolvimento? A resposta é sim. Quanto maior é o nível de desenvolvimento de um país, tipo o norte, por exemplo, menor a precarização das moradias. Quanto menor é o desenvolvimento desse país, maior é a precarização dessas moradias, porque está diretamente relacionado à condição financeira dessa população. Se ela não tem condições financeiras, ela tem que morar em algum lugar, tem que se abrigar em algum lugar, né? Então, até uma reflexão para você. Agradeça, seja grato à moradia que você tem, seja grato ao teto que você tem, porque essa não é a condição, infelizmente, de todos os países, de todas as pessoas que moram no mundo e no Brasil. Não é. Existem pessoas que hoje, enquanto você assiste, de repente até está comendo alguma coisa, está no quentinho, dormiram na rua, né? Essa noite, ficaram perambulando por aí em casas de passagem, quando tem na cidade, né? Um albergue, porque não tinham aonde morar. Pessoas que passaram frio essa noite, né? Pessoas que, se choveu, molhou dentro, porque a moradia é precária. Pessoas que moram com muita gente na residência, que também não é adequado. 12 já foi. 13. Você tinha ali, né, a reflexão do intelectual brasileiro, Celso Furtado, já falecido, economista. Aí vem a pergunta A. Pergunte aos seus familiares se o Brasil se modernizou e quais exemplos eles poderiam citar. Aqui é uma pergunta muito interessante, de você dar uma ligadinha, de você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para sua avó, né? De repente eu tenho a idade aproximada dos seus pais, de repente. Eu tenho 37 anos e quando eu era estudante, assim como você, eu não tinha internet. Então, por exemplo, se nós vivêssemos uma pandemia na época quando eu tinha 14, 13 anos, eu não sei como seria o ensino, né? Eu acho que todo mundo teria que pegar as atividades na escola, porque não havia internet, não havia modernização a esse ponto, né? Telefone era raro as pessoas que tinham. Celular era só os empresários, só os gerentes de empresa que poderiam ter, porque era absurdamente caro, né? E não tinha a internet, então muito menos um celular com internet. Então o Brasil se modernizou e muito. Seus pais podem dar outros exemplos, como por exemplo os carros, as motos, né? B de bola. Você concorda com o autor que não houve desenvolvimento, mas apenas modernização no Brasil? Aí você tinha que fazer uma reflexão. Será que todo mundo tem o bem? Será que todo mundo acompanhou o desenvolvimento do Brasil? O Brasil se tornou cada vez mais rico, cada vez mais moderno. Mas será que se desenvolveu? Será que é razoável hoje alguém que passou a noite e foi dormir com a barriga vazia porque não tinha o que comer? Será que isso significa desenvolvimento? É uma reflexão que você
deveria fazer. Tá certo, pessoal? 10 minutinhos aí para você. Eu espero que você tenha assistido tudo, tá? Por partes, não tem importância, mas é muito importante, tá bom? Próximo videozinho eu falo sobre as atividades que você vai ter que fazer nas próximas 2 semanas.